Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula, né? Hoje o nosso componente curricular é de História, ok? Preste atenção aqui no compartilhamento de tela dos nossos conteúdos, ok? Como é que vocês estão? Pegou material? Já estão aí no seu ambiente de estudo? Espero que sim, viu? 27ª semana. Gente, é muita semana, viu? E o componente curricular História, né? O que é que a gente vai estudar um pouquinho hoje? A gente vai entender um pouquinho toda a trajetória do Brasil, né? O período que os governantes, né? Quem era que dominava o Brasil? O Brasil, por volta do século XVI, XVII, XVIII, o Brasil era colônia de Portugal, né? Então, os portugueses detinham poder sobre o nosso território, né? Comandavam todas as ações sobre o nosso território. Inclusive, exploravam o quê? As nossas matérias-primas, né? Então, a corte portuguesa enricou explorando os nossos recursos, né? E que recursos foram esses? Primeiro o pau-brasil, depois os metais preciosos, né? A cana-de-açúcar. Então, eles foram usufruindo, né, das nossas riquezas, ok? Mas, por volta do século XIX, né, início do século XIX, o Brasil é proclamado independente por Dom Pedro I, que eu vou acabar agora de explicar a vocês, que eu vou iniciar, na verdade, a explicação de toda a trajetória do Brasil de colônia a império, como foi que se deu, ok? Então, vamos lá? Primeiramente, peguem um livro de vocês, abram na página 126 e 127 e 128. Nesse conteúdo aí, eu vou explicar um pouco sobre essa trajetória do Brasil de colônia até se tornar independente, né? Como foi que ocorreu esse processo mesmo? Então, vamos lá. Primeiramente, em 1808, né, a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil. Isso ocorreu porque diversas regiões da Europa estavam em guerra e Portugal teve seu reino invadido por tropas francesas. Desse modo, Dom João decidiu estrategicamente mudar-se com a família real para a sua colônia mais próspera, né? Quem era a colônia mais próxima? Era o Brasil, né? Por que era mais próspera? Porque era aquela onde eles retiravam as suas riquezas, né? A matéria-prima importante para enriquecer Portugal, às custas do que vinha retirar aqui no nosso país. Porque nós não tínhamos dono, quem dominava essas terras eram os portugueses. Então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 29 de novembro de 1807, início do século XIX. E a comitiva aportou em Salvador, Bahia, em 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra do príncipe regente Dom João, para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Então, nesse período aí, ocorria uma invasão por parte dos franceses em Portugal. E para sair desse momento aí, né? Sair desse grande conflito aí que estava se instaurando lá, devido às tropas francesas invadindo Portugal, o rei, nada esperto, queria abrigo na onde? Distante. Em quais terras? Nas terras promissoras, prósperas, que era o Brasil, né? E aqui a imagem mostra, né, as embarcações chegando, né, no nosso litoral e aportando primeiramente na onde? Nas terras de São Salvador, né? Lá em Salvador, o primeiro local onde os portugueses, né, ancoraram aí as suas embarcações, né? Voltando aqui para o livro na página 126, diz assim: com o fim da guerra na Europa, em 1815, né? Passou lá aquela guerra, aquele período que Napoleão, misericórdia, quase que não sai.
Napoleão Bonaparte, né, queria invadir Portugal porque Portugal não aderiu, né, a um bloqueio continental estabelecido, né, com relação à Inglaterra, contra a Inglaterra. Então, não obedeceu e aí a França decidiu invadir também esse território, né? Enfim, a decisão, né, com o fim da guerra, a família real já poderia voltar em segurança para Portugal, né? Então, eles permaneceram no período que estava o conflito lá em Portugal. Depois que esse conflito acabou, já estava na hora de voltar. Isso por volta de 1816, né? Então, 1815, 1816. Aí quem? Dom João assumiu o trono português e decidiu o quê? Continuar no Brasil, né? Dom João, que em 1816 assumiu o trono português, como Dom João VI, decidiu continuar na onde? No Brasil, né? Então, essa decisão de manter o Brasil como sede do governo português acabou desagradando a população de Portugal, né? Já que Portugal estava passando por uma crise, né? E essa crise precisava que as autoridades resolvessem, né? Ou seja, os seus governantes. Só que, na verdade, Dom João, como eu estava dizendo, Dom João, decidiu manter a sede desse governo aqui no Brasil, que ele queria permanecer aqui. Mas as suas ideias foram contrariadas. Sabe por quê? Porque lá mesmo, em Portugal, começou, né, um novo conflito, né? Então, esse novo conflito era porque não queriam retornar a Portugal. Então, era uma forma de exigir o retorno do seu rei, né, para comandar o seu país, comandar a sua nação, que estava lá em crise, né? Então, ele, se sentindo pressionado, acabou retornando a Portugal. Ele precisava assumir seu trono, assumir as posições que foram dadas a ele, né? Mas alguém ficou aqui no Brasil. Ele deixou alguém aqui no Brasil, deixou o seu filho, Dom Pedro, né? Era o príncipe regente, né? Era ele quem ia administrar o Brasil, já que ele teve que retornar para Portugal. Então, foi uma exigência da corte portuguesa, da corte maior, né? Depois, a mesma corte exigiu que o filho, Dom Pedro, também voltasse para Portugal. Porém, né, ele não obedeceu às regras, né, às exigências, né, aqui é o Dom João VI e aqui é Dom Pedro, né, um menino desobediente. Ele ficou no Brasil gerando mais indignação aos portugueses. A corte portuguesa estava exigindo que ele retornasse para Portugal, mas ele decidiu ficar aqui porque ele tinha novas propostas para o Brasil. Ele queria o quê? A liberdade de nosso território. E foi isso que ele mesmo fez. Às margens do rio Ipiranga, né, a 7 de setembro de 1822, este menininho, o Dom Pedro I, proclama a independência ou a morte do Brasil, né? Independência ou morte. Precisava se libertar urgentemente das garras de Portugal que dominavam o Brasil, né? Nossa colônia, impedia da gente crescer, né? Então, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, permanecendo no poder e foi nomeado imperador do Brasil, né? Com o nome de Dom Pedro I, ok? Então, o Brasil passou agora a ser um país mais independente, né? Passou a ser uma monarquia, uma forma de governo presente naquele período, né? Onde os reis, príncipes, imperadores dominam, né? No caso aí ele era o imperador. E é um governo regente que passa de pai para filho, né? Então ele assumiu no primeiro reinado, onde proclamou em 1823. Nesse mesmo período ele formou uma assembleia para começar a elaborar uma constituição, era criar as primeiras leis que seriam, né, que valeriam aqui no Brasil. Essas primeiras leis. Isso ocorreu por volta de 1824. Então,
De acordo com essas leis, com essa Constituição, os poderes eles foram divididos, né? Antes eram tudo junto, depois foram divididos entre executivo, legislativo e judiciário, além do poder moderador. Esse poder moderador era exercido pelo próprio imperador, né? Porque ele tinha total autoridade sobre os demais poderes, né? Não eram poderes isolados. Então, esses poderes dependiam das regras, das ações que o próprio imperador, né, Dom Pedro I, definisse. Então, foi o que aconteceu. Também, durante esse período, né, do primeiro reinado, leis foram criadas, inclusive uma lei que chamou muita atenção, né? Nem todos podiam votar. Eram interesses que eram preservados. Nem todo mundo poderia votar nesse período. E as mulheres não poderiam exercer esse direito, né? Então, foi uma lei criada por quem? Por ele, por Dom Pedro I. Então, elas não poderiam votar e jamais poderiam se candidatar a algum tipo de cargo, né? E as pessoas que viessem de fora eram excluídas. Então, ele foi bem, né? Bem presente aí, né? Ele deixou bem claro o que ele queria com a criação dessa Constituição. Então, o Brasil se torna independente, né? A sociedade começa a se organizar, a participação política continuava limitada, nem todo mundo tinha acesso à política, né? Nem todo mundo tinha acesso à política. Enfim, nem todos participavam das decisões aqui, o que ocorria, né? Então, era uma minoria que tomava as decisões e o rumo do nosso país, ok? Então, durante esse período, essa forma de governar do rei Dom Pedro I começou a gerar um descontentamento, né? Começou a gerar um descontentamento aos brasileiros, né? A população em geral, né? Porque ele passou a ser visto agora como um homem autoritário, né? E não tinha interesse em levar melhorias para o povo brasileiro, né? Então começou a gerar essa indignação. Isso foi por muito tempo, né? E aí começa o segundo reinado, que foi por volta de 1840, né? Então, Dom Pedro, com 14 anos, ele assume o poder com o título de Dom Pedro II, né? Então, desse período aí, no segundo reinado, houve um grande crescimento da produção de café no Brasil, né? Aí é nesse período aqui que começam a chegar os primeiros imigrantes para trabalhar nas lavouras de café, né? Que era o produto que estava gerando riqueza para o Brasil nesse período, né? Então, foi a principal atividade econômica do país. Então, a vinda de imigrantes, o Brasil passou a crescer. Então, muitos imigrantes estavam procurando postos de trabalho. Então, aqui o Brasil grande, com muita terra, com muita lavoura, o café era o principal produto desse período. A colheita do café, né, a venda para outros países estava crescendo, desenvolvendo o Brasil. Então, as cidades começaram a crescer, a população começou a ir para as cidades depois, né, com o tempo. Então, começou o seu processo de desenvolvimento, né? Então, meados do século XIX, quando se tornou o principal produto de exportação no Brasil, o café gerou grandes lucros, né? Grandes lucros à elite rural brasileira, né? Os donos dos cafezais, os grandes latifundiários, né? Então, o Brasil começa a crescer. Então, aí, olha, o Brasil passa de colônia lá, onde Portugal tinha todo o poder sobre o nosso país, e aí vai mudando a sua cara, né? Até se tornar império. Depois, né? Se torna república. Né? Aí dá um salto no seu desenvolvimento. Ok? E para vocês desenvolverem como atividade de história, vocês vão abrir a página 129, item 1. Você vai ler o texto, vai prestar atenção na imagem e vai desenvolver o item A e o item B da página 129. Ok? Nós temos também aí, para continuar, a página 132, o item 1, 2 e 3, né?
falando um pouco dessas lavouras de café, ok? Então, um beijo, forte abraço, até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus.